fico muito alegre porque falar sobre gênero também foi uma descoberta para mim a partir de 2016, quando eu resolvi, porque cansada das matérias que estava trabalhando no meu dia a dia. Eu sou promotora de justiça, para quem não me conhece, há 26 anos. Eu resolvi entrar numa pós em gênero e direito. E mais uma vez um mundo novo se descortinou. E é exatamente sobre as minhas impressões sobre a violência intrafamiliar, e falo assim com uma certa tranquilidade, mas angustiada de certa maneira também, porque tive um privilégio de trabalhar em 3 áreas que se interligam diretamente na violência intrafamiliar. Eu fui promotora de infância há 10 anos, na Aprazível Duque de Caxias, clínica geral, e eu tinha um enfoque da criança, sujeito de direito, titular, que era meu cliente. Quando eu olhava quem era o meu cliente, promotora de justiça, é a criança. Eu não sou promotora da mãe, do pai, da avó, eu sou da criança. Era o meu olhar. Depois tive a oportunidade de ser titular de promotoria de família. E lá também tive a oportunidade de discutir o kit família desfeita. Guarda alimentos, guarda convivência alimentos, divórcio, partilha, ponto. Qual é o enfoque? A gente está trabalhando com guarda, direito fundamental à convivência familiar, guarda compartilhada, sempre. E assim era, assim eu colocava. Os laudos eram importantes demais da conta, mas eu estou ali por conta da criança, e o meu foco é aquela criança. E não tem que ser assim, Andréia? Eu achava que tinha. Aí, fim último, eu sou promotora titular de uma promotoria de violência doméstica na Barra da Tijuca. E aí, eu fui trabalhar com a violência intrafamiliar contra a mulher. E o que percebo é que nós temos uma unidade familiar, porque a violência intrafamiliar, ela não ocorre em 3 territórios distintos. Ela ocorre dentro de uma unidade familiar, na sua imensa maioria dos casos. Dentro da mesma casa, muitas vezes, na maioria dos casos. Mas quando ela chega ao sistema de justiça, e ela chega ao sistema de justiça, ela chega um pedacinho no juizado de violência doméstica, outro pedacinho na vara de família, e outro pedacinho, às vezes, na vara da infância e da juventude. Mas, principalmente, é um pedaço na violência doméstica, um pedaço no juízo de família. E daí? E daí que eu tenho a mesma família, a mesma unidade, a mesma vivência de violência. Mas eu tenho 2 juízes, 2 promotores, 2 defensores, 2 advogados diferentes. No juizado de violência doméstica, eu ainda tenho a Defensoria Pública da Mulher, então eu posso estar diante de um advogado na defensoria, ou 2 defensores públicos, cada um de um lado. Eu tenho 2 equipes técnicas. Parece que eu tenho 2 realidades. Mas eu não tenho. Porque eu preciso que os juízos se conheçam e dialoguem entre si. Como? Tá maluca? Você já viu a quantidade de audiência que eu tenho para fazer um dia? Quantos processos eu falo no mês? Ah, muito maluco. Realmente. Meu último mês, 2.300 processos. Como é que você vai dar conta disso tudo? Não sei. Mas se eu me preocupar com o número final, eu não cuido de cada um de per si. Então eu ignoro. É mais fácil. Mas o que eu começo a perceber com isso? Que o contexto fático é um só. Mas ele não é analisado em cada juízo. Porque na violência intrafamiliar, onde a mulher
pode ter vivenciado, e eu vou fazer um recorte, me permitam, até como promotora de violência doméstica numa vara de violência doméstica contra a mulher, familiar contra a mulher. Porque nós sabemos que temos uma variedade imensa de violências intrafamiliares. Mas eu vou fazer esse recorte, me permitam. Esta mulher, digamos que ela tenha vivido uma relação abusiva por alguns anos, dentro daquela casa com os filhos. Se quiserem, um exemplo famoso, Maria da Penha. Ela tinha 2 filhas, vivia uma relação abusiva dentro de uma mesma casa, ali. Quando esta mulher resolve romper o ciclo de violência, e isso pode levar anos, porque envolve vencer muitas batalhas, inclusive batalhas dentro da própria família, onde ela não conta muitas vezes com apoio, porque quando ela vai falar com a mãe fala: filha, ruim com ele, pior sem ele. O que você fez, minha filha? Você está nervosa. Você deixa esse homem nervoso. E a culpabilização daquela mulher continua, mas ela teve coragem, ela rompeu. E ela foi à delegacia. E na delegacia, ela conseguiu encaminhar o pedido de medida protetiva ao juízo da violência e rapidamente, 24, 48 horas depois, ela recebeu as medidas protetivas. Afastamento do lar, desse homem do lar, não pode entrar em contato e tem que se manter distante desta mulher. Ufa, rompi o ciclo da violência de forma célere naquele momento. A dor já foi? Não. Mas tem o outro lado. Ingressa-se com uma ação, este homem, na vara de família. Estou sem ver meus filhos, eu estou sem ver meus filhos, ela não deixa eu ver meus filhos, a guarda é compartilhada, o meu filho tem o direito à convivência familiar e eu quero uma medida rápida para isso. Absurdo o que esta mulher está fazendo, porque o que chega ao juízo de família é... O que chega para o juízo de família? Uma mulher egoísta, pensando em si, que não deixa esse homem ver os filhos violando um direito fundamental daquela criança. A juíza, o juiz, não tem conhecimento, pelo menos naquele momento, e às vezes passam-se meses, longo tempo de processo sem ter conhecimento de que essa violência era praticada dentro da casa e que esta criança, ainda que não sofresse diretamente a violência, ela era vítima da violência indireta. Porque na hora que vira a mão, na hora da ofensa, não olha para o lado e fala assim: sai daqui, vai para o quarto dormir, porque tenho que ofender a sua mãe, eu tenho que bater nela. A criança está ali. E quando é colocada no quarto, os gritos passam pela porta, passam. E a criança sente. A Glícia passou um último slide. Aquela criança, aquele adolescente, ele vivenciou a violência, ele não é vítima. Eu sou contra a guarda compartilhada, a convivência compartilhada, o cuidado compartilhado. Longe de mim. Eu sempre serei promotora de infância. Sempre. Quem foi promotora de infância não deixa de ser nunca. Mas essa guarda compartilhada, ela precisa ter qualidade. Eu preciso atentar para um contexto fático mais amplo, que não reside num pequeno universo multifacetado pela competência do juízo. Mas e daí? Como mudo isso? Eu tenho uma proposta, na verdade, eu comecei a fazer aos poucos. Por quê? No meu juízo, quando chegavam os casos de violência e vinha o relatório do caso, ou às vezes o advogado trazia uma informação, às vezes o próprio réu trazia uma informação, ele falava que tinha processo no juízo de família. Para mim, tranquilo. Tem processo no juízo de família? Está me informando? Eu pedia para a minha juíza para expedir ofício para o juízo de família e comunicar que tinha medida protetiva e inquérito relacionado àquela mulher e àquele homem. Para quê? Para que ela tivesse minimamente, o juízo tivesse minimamente noção
que aquele contexto familiar pode ser muito mais amplo do que aquela ação de guarda, do que aquela ação de convivência ou alimentos está colocando para mim. Eu amplio o contexto fático, eu permito ao juízo analisar melhor a situação, inclusive dentro do âmbito da alienação parental. E isso é um ponto que eu venho conversando muito com alguns colegas. Glícia sabe disso, porque converso muito com ela sobre isso. E quando a gente troca nossas figurinhas e angústias, eu não sei se a gente troca mais figurinhas ou mais angústias, mas está mais ou menos ali, eu falo assim, eu tenho hoje dúvida, e eu acho que a gente precisa ser mais questionador ou mais curioso nas nossas promoções, nos nossos laudos, durante a audiência, porque eu não tenho certeza absoluta se em todos os casos em que a mulher ela interfere naquela convivência, não descendo com a criança, evitando falar com o pai, evitando se aproximar dele, se aquilo é uma intenção alienadora, ou se, na verdade, é uma autodefesa. Porque se ela é vítima de violência, uma decisão que diz a medida protetiva está a seu favor, mas você precisa respeitar o direito de convivência do seu filho. Então, nesta hora, você vai descer e falar com ele. E ele tem o direito de mandar para você as mensagens de texto ou os e-mails para vocês relacionarem quanto aos filhos. Isso pode ser muito penoso, a depender do caso de violência doméstica, porque temos graus. E isso precisa também ser analisado, porque Glícia também falou, olha, eu não combinei nada com ela, mas eu aproveito as falas. Glícia também falou na revitimização do próprio sistema. E eu tenho que ter cuidado, porque faço parte desse sistema, para que o sistema não revitimize esta mulher, e, às vezes, vitimizando a própria criança com uma intenção de permiti-la conviver com aquele pai, mas, na hora de buscar aquele filho, tem um quiprocó na porta. A criança volta a viver, vão começar de novo. Isso não pode ficar invisível no contexto. E aí, eu acho que os laudos precisam dialogar. Se eu tenho um relatório, um laudo no juízo de família, este laudo precisa estar acessível ao juízo de violência doméstica. Ao juízo de violência doméstica e ao juízo de família. E ao juízo da infância, se pertinente. Mas, Andréia, está tudo em segredo de justiça. Gente, bota o laudo lá no sistema do TJ, de qual TJ for, e bota o login. Só quem tem acesso é quem está logado, igual processo em segredo de justiça. O promotor tem acesso e as partes têm acesso, mas isso vai me permitir, na hora de decidir a convivência, eu, juízo de família, eu vou falar, e eu, promotora também de família, eu vou ficar mais segura e falar assim, olha, o contexto é um pouquinho diferente daquilo que foi colocado. Tem uma violência intrafamiliar e a gente precisa ter cautela. Vamos precisar de um terceiro intermediando, pelo menos durante um tempo, essa relação, permitindo que esta mulher, que foi vítima de violência, que está sendo apurado, e às vezes é uma lista de ROs, vários processos no juízo, volto a dizer, temos casos e casos, estou colocando um caso, às vezes mais grave, para dar tempo dela voltar. E aí, sim, aos poucos, a gente vai permitindo uma guarda compartilhada sem o terceiro interferindo. Pode ser uma solução mais adequada. Às vezes, até, a solução mais adequada para aquele caso pode ser o não compartilhamento da guarda. Porque se ela não der qualidade para aquela criança, se ela, na verdade, for uma forma de revitimizá-la, a pretexto de garantir o direito à convivência familiar, eu violo o melhor interesse dessa criança. Porque o direito à convivência familiar não é um direito à convivência familiar lixo. É um direito à convivência familiar que nos dê aquilo que o direito à convivência familiar nos dá. O porto seguro, o afeto, a presença do avô, a presença da avó, que nos forma. Me lembro do meu avô e da minha avó até hoje. Como eu me lembro dos diálogos que eu tinha com eles.
Maravilhoso. Posso não ter uma guarda compartilhada, mas eu posso ter uma ampliação de convivência com a família paterna. Pode ser uma solução diferente da receita de bolo. Por quê? Porque, seja em que âmbito for, seja no âmbito da infância, da violência doméstica e, principalmente, do juízo de família, não dá para decidir no atacado. Por mais volume de processo que você tenha. Cada caso é contextualizado. E eu vou encerrando aqui, por conta do meu tempo, eu não vou passar, vou ser muito respeitosa, Flávia, fique tranquila, Anderson também. Porque muitas vezes não se entende, e isso era um embate que às vezes eu tinha, muito afável com a minha juíza, sem problemas, é minha colega, gosto dela, me dou muito bem com ela, mas tínhamos divergências elegantes. Isso faz parte do cotidiano. Onde eu fazia muitas perguntas, às vezes, numa ação penal de lesão corporal, uma lesão simples, não muito gravosa. Aí ela fala assim, aí eu fazia muitas perguntas, perguntava isso, mas como é que foi? Mas ele estava no seu, mas a criança estava no seu colo, mas bateu com que braço? Ele é destro ou canhoto? O senhor é destro ou canhoto? Mas como é que foi? Foi assim, foi assado? Aí a minha juíza olhava para mim, aí acabou a audiência, um dia, ela... Andréia, adoro você, mas... Minha filha, é isso aqui, ó. Bateu ou não bateu? Como é que foi? Beleza, acabou a audiência. Aí eu falei, eu gosto de entender o contexto fático. Até para saber se o bateu, levou, pode ser um ato reflexo, pode ser uma legítima defesa, pode ser pessoa surtando. Não sei, eu preciso saber. Desculpa, eu sou curiosa. Tá bom, tá bom. Fiz as alegações finais. Pedi a absolvição dele. Ela me liga. Estou fazendo a sentença. Vou pedir desculpas a você. Por quê? Lembra daquela audiência? Acabei de entregar a sentença. A maravilhosa suas alegações finais. Eu entendi tudo o que aconteceu. Eu falei, entendeu? Entendi. E foi já. História é a seguinte. Ele foi buscar o filho, casal separado. O filho tem algum probleminha, não sei qual, mas, enfim, ele tinha um probleminha, tem alguma deficiência leve. O pai pegou o filho no colo, 13 anos de idade, e a mãe dizia, ele não quer ir hoje, porque ele tem uma festa aqui na vila. Aí o pai falou, não, mas ele vai comigo. Festa na vila ele tem sempre. Não, ele não vai. Aí o filho começa a chorar naquela situação, e aí ele fica dividido, a mãe vai puxando o filho do braço do pai, o pai segura com uma mão direita. Por que eu pergunto se é canhoto ou destro? Segura com a mão direita e a mãe vai tentando puxar e ele vai fazendo isso com a mãe. Em dado momento, eles já estão na rua da vila, todo mundo vendo. Em dado momento, ela vai puxar e ele continua fazendo isso com a mão. E ela cai. Ela se enrola nas pernas, cai e se arranha. Porque era asfalto. Registro, lesão corporal, veio para mim. Perguntei tudo o que eu queria perguntar. Que eu tenho direito a perguntar, eu vou perguntar. E eu examinei o laudo. Ela falou, ele me bateu, ele fazia... Eu fazia, mas como é que ele fazia com a mão? Aí ele me socou. Mas a lesão era no pé. Mas por que ele me socou? Eu caí, machuquei o pé. Não tinha lógica. A lesão era a lesão da queda da própria altura e o arranhão era o arrasto no chão. Se eu olho só o laudo, se eu não ouço bem aquele homem, e aquele homem falou com uma forma muito crível, doutora, eu não bato nela, mas ela não me deixa em paz na hora, eu com o filho no colo, como é que eu ia agredir? Eu não sou canhoto. Eu estava segurando meu filho, eu não tinha nem como socar, eu ia ter força para socar ela. Aí a minha juíza falou assim, pode fazer as perguntas que você quiser nas próximas audiências. Eu falei, obrigado pela parte que me cabe. Então, o contexto é importante? É. Para a gente não ser injusto. E para a gente dar a melhor solução para cada caso concreto. E eu encerro aqui pensando, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para ampliar esse contexto?
Acho que a gente precisa ter uma ação institucional dos tribunais de justiça, que poderia vir do CNJ também. Ter o compartilhamento dos laudos, onde todos os atores daquele sistema, com o sigilo necessário, teriam acesso aos laudos e apresentariam os contextos, porque no meu laudo de violência doméstica eu não tenho o contexto do laudo de família, e nos laudos que eu recebia da vara de família eu não tinha o da violência doméstica, e quando eu trabalhava na infância ninguém falava sobre violência doméstica contra a mulher, contra o homem, como está nada. Era só aquela situação em concreto. E isso nos prejudica bastante, porque torna o nosso olhar muito restrito. Segundo, se não tenho essa ação institucional, eu, promotor, posso pedir o compartilhamento para as outras ações daqueles laudos que tenho acesso, ou pelo menos posso noticiar que tenho processos ali, no meu juízo de violência, que estão também sendo tratados no juízo de família. Inclusive, o 698, parágrafo único do CPC, chama o Ministério Público, mesmo nas causas em que não há incapaz, para que nós atuemos, como, por exemplo, divórcio e partilha, porque eu tenho ali uma vulnerabilidade, ou uma hipervulnerabilidade, pelo menos em princípio. E, por fim, o que você, advogado, pode fazer? Se o promotor não fez, se ninguém tem noção daquele contexto fático, mas você tem ciência dele, traga essa informação, traga a documentação, compartilhe os laudos. Por quê? Porque isso, na verdade, vai propiciar um olhar mais amplo, um olhar mais adequado, um olhar não punitivo, mas um olhar, em verdade, que seja afetivo e que, principalmente, atenda àquela unidade familiar, que pode ter sido desfeita na sua conjugalidade, mas nunca vai deixar de ter os seus vínculos de afeto. São essas as minhas impressões. Muito obrigado pela atenção.